Bom, a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia é acompanhada pelo suporte escrito deixado por Ellen White. Ao longo da vida, essa profetisa escreveu mais de 100.000 páginas, o que torna essa mulher de origem simples e pouco estudo uma das autoras mais importantes da história mundial até os dias de hoje. Mas o que torna os livros de Ellen White tão singulares? E por que hoje em dia eles ainda são considerados como tão importantes? As respostas você confere agora na reportagem de Rebeca Ricarte. A história relata: a primeira visão recebida por Ellen White ocorreu em dezembro de 1844. Aquela que viria a se tornar conhecida como profetisa e autora de escritos inspirados pelo próprio Deus, 7 anos após a sua primeira visão, tem o seu primeiro livro publicado. O livro recebeu o título Uma Resenha da Experiência Cristã e Visões de Ellen White. Esta obra foi publicada num período em que a igreja estava em processo de formação. Nesse primeiro livro, ela afirmou: "Querido leitor, eu recomendo a você a Palavra de Deus como regra de fé e prática." Ellen White é a autora feminina mais traduzida do mundo, sendo que os seus escritos podem ser encontrados em mais de 150 idiomas diferentes. A sua prodigiosa carreira como escritora inicia no ano de 1851 e só vai acabar com a sua morte, na Califórnia, em 1915. Entre os diversos temas abordados por essa autora estão orientações sobre saúde, educação, finanças e religião. Há vários motivos que tornam os escritos de Ellen White importantes para a Igreja Adventista. Em primeiro lugar, nós podemos afirmar que esses escritos conduzem o leitor ao conhecimento da pessoa de Jesus e também do seu plano de salvação. Além disso, esses escritos levam o leitor a obter uma melhor compreensão da Bíblia, a Palavra de Deus, e a exalta como a única regra de fé para o cristão. Além disso, os escritos de Ellen White orientam os leitores a se prepararem para a segunda vinda de Cristo. Por mais de 170 anos, as obras de Ellen White, denominadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia como Espírito de Profecia, têm influenciado diretamente para o crescimento da Igreja e fortalecimento da fé de muitas gerações. Mas no dia a dia, hoje em dia, esses relatos têm sido passados adiante? Ainda muita gente não lê os escritos de Ellen White. Uma das razões é a barreira da linguagem. Os livros que Ellen White escreveu foram escritos ali entre a década de 1850 e 1910, que foi o período em que ela viveu e teve o seu ministério, e a maior parte dos livros em língua portuguesa eles foram traduzidos entre a década de 1950 e 1970. Com o objetivo de passar esses ensinamentos adiante, a Casa Publicadora Brasileira, editora de livros da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil, tem trabalhado para tornar mais acessível, através da linguagem, essas lições que são imutáveis. A atualização ela toma como base o texto já existente em língua portuguesa, portanto não é um novo texto. O que se faz apenas é aplicar estruturas e vocabulários atuais, ou vocabulário atual, nesse texto que já existe, tornando a linguagem mais fluida e mais clara para o leitor dos dias de hoje. E esse leitor é eclético, é adulto, é idoso, mas é também jovem. A Associação Geral, que é a Organização Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, realizou uma pesquisa com adolescentes de todo o mundo para saber o que eles gostariam de estudar no guia semanal, chamado de Lição da Escola Sabatina. A resposta foi surpreendente. Eles responderam que eles queriam estudar mais Bíblia e Espírito de Profecia. Então, a Associação Geral preparou esse material, é por ciclos, né? Então, num período de 4 anos, os adolescentes vão estudar todo o conteúdo da Bíblia, apoiados pelos livros do Espírito de Profecia, especificamente a série O Grande Conflito. A lição da Escola Sabatina foi reformulada e essa nova versão está em utilização no Brasil desde janeiro de 2015. Layout e conteúdos diferenciados tornam o material mais atrativo. A lição agora é estudada em conjunto com os livros do Espírito de Profecia em uma linguagem atualizada. Essa modernização no texto alcançou diretamente esses amigos. Eles acabaram montando um grupo de estudos em que a leitura semanal é o próprio Espírito de Profecia.
O pequeno grupo acontece uma vez na semana em que a gente reúne o povo da igreja e mais alguns colegas da escola que não são adventistas. E a gente se baseia em um capítulo e começa a estudar mais sobre ele. E daí ali tem uma dinâmica sobre o capítulo que está falando. Eu tive a ideia de a gente poder utilizar ele no pequeno grupo por parecer tão atrativo desse jeito. É interessante que há muito tempo a gente ouve muitos adolescentes falando, né? Ainda eu vou ler tal livro de Ellen White, vou ler tudo, mas quando a linguagem melhorar. É engraçado que agora não tem mais essa desculpa para ser utilizada. A proposta do visual aqui, esse escudo que nós temos, é que cada livro, esse escudo vá se modernizando até chegar no último livro da série, né, que vai ser o Grande Conflito. Uma ideia muito boa para ser utilizada, que a gente na hora aderiu e tem tido um ótimo resultado no nosso grupo. O livro agora veio com essa proposta, trazendo essa leveza na linguagem, com um conteúdo riquíssimo e muito atual. Entre os primeiros relatos de Ellen White e os dias de hoje, somos separados por 171 anos de história. Embora tudo isso pareça muito antigo, na verdade essas mais de 100 mil páginas escritas por essa profetisa relatam verdades sobre o tempo do fim. Um passado essencial para a construção do nosso presente e principalmente do nosso futuro. Como podemos aplicar conceitos e princípios que foram registrados há 100 anos? A questão aqui é a fonte. Vale lembrar que esses escritos não são o produto de suas próprias ideias ou conhecimentos, mas sim da revelação de Deus. Eles nasceram no coração de Deus. Ellen White foi apenas uma porta-voz que comunicou as verdades reveladas por Deus. E isso é que torna os seus escritos tão atuais e relevantes para os leitores, bem como para a condução de toda a igreja. Ellen White é uma pessoa muito importante na nossa igreja e então é bem importante que nós sempre estejamos lendo para nos preparar para os eventos finais. Bíblia e espírito de profecia, e eu creio que se nós seguirmos nessa linha, a igreja estará preparada, estará preparando uma geração aí de adolescentes, de jovens que vão ser os fiéis soldados de Deus, né, de Jesus, para defender a verdade no tempo do fim. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos. Todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor.